A narrativa da purificação do templo continua a ser um episódio significativo na história de Jesus, mesmo após a possível redação do Evangelho de Mateus após a destruição do templo em 70 d.C. Neste relato, Mateus pode estar destacando a mensagem crucial de que a verdadeira comunidade do templo é a igreja, tanto antes quanto depois da ruína do templo físico. Alguns argumentam que Mateus, ao escrever posteriormente, optou por incluir a purificação de um templo já em ruínas, indicando assim uma redação anterior aos eventos de 70 d.C. As ações de Jesus no Pátio dos Gentios, uma área acessível tanto a judeus quanto a gentios, desvendam práticas comerciais que desviavam o propósito sagrado do templo. Ao denunciar essas atividades como um covil de ladrões, Jesus não apenas critica a corrupção presente, mas também busca restaurar o verdadeiro propósito do templo como um lugar de adoração e oração. Neste texto, exploraremos a profundidade simbólica da purificação do templo, examinando como as ações de Jesus ecoam profecias do Antigo Testamento e delineiam um confronto crescente entre ele e as autoridades religiosas de seu tempo. Essa narrativa não apenas revela o discernimento de Jesus sobre as falhas do sistema religioso, mas também prenuncia o conflito que culminará em sua crucificação. Purificação do templo, um ato profético. Mesmo considerando a possível redação de Mateus após a destruição do templo em 70 d.C., o relato da purificação do templo continua sendo uma peça essencial na narrativa. Mateus pode estar destacando que a verdadeira comunidade do templo é a igreja, uma mensagem vital tanto antes quanto depois da destruição do templo. Este evento também pode servir como uma resposta cristã à destruição, indicando que, mesmo décadas antes, Jesus já discernia as falhas no sistema. Alguns argumentam que Mateus, ao escrever mais tarde, optou por incluir a purificação de um templo já em ruínas, sugerindo assim uma redação anterior aos eventos de 70 d.C. As ações de Jesus se desenrolam no Pátio dos Gentios, a área externa do templo aberta tanto a judeus quanto a gentios. Era nesse espaço que ocorria a venda de animais necessários para os sacrifícios, e essas transações só podiam ser realizadas com moedas tírias, levando a um intenso comércio de câmbio de moedas. Embora não haja uma condenação explícita dessa prática, a referência a um covil de ladrões pode ser interpretada como uma denúncia geral da fraude comum. Jeremias usou essa expressão não para criticar a prática de adoração no templo, mas sim para condenar o estilo de vida daqueles que corrompiam o local sagrado. Ao agir como o filho de Davi, título pelo qual foi aclamado em sua entrada triunfal, Jesus busca transformar o uso do templo, que havia sido desviado da adoração para práticas menos significativas. O controle monopolístico desse comércio pelos sacerdotes e levitas gerava grande riqueza, criando assim uma possibilidade constante de corrupção. As ações de Jesus se desenrolam no Pátio dos Gentios, a área externa do templo, acessível tanto a judeus quanto a gentios. Era ali que ocorria a venda de animais necessários para os sacrifícios, com transações que só podiam ser realizadas com moedas tírias, levando a um intenso comércio de câmbio de moedas. Embora não haja uma condenação explícita dessa prática, a referência a um covil de ladrões pode ser interpretada como uma denúncia geral da fraude comum. Jeremias utilizou essa expressão não para criticar a prática de adoração no templo, mas sim para condenar o estilo de vida daqueles que profanavam o lugar sagrado. Ao agir como o filho de Davi, título pelo qual foi aclamado em sua entrada triunfal, Jesus busca revolucionar o uso do templo, que havia sido desviado da oração para práticas menos importantes. Esse comércio monopolizado pelos sacerdotes e levitas gerava grande riqueza, criando assim uma possibilidade constante de corrupção. As ações de Jesus são prenunciadas por Zacarias, que profetizou que no dia do Senhor nenhum cananeu ou comerciante estaria na casa do Senhor dos Exércitos. O templo havia sido purificado após a abominação de desolação introduzida pelo pagão Antíoco Epifânio e pela conquista de Jerusalém feita pelo romano Pompeu em 66 d.C. Aqui, a ação radical de Jesus declara que mais uma vez o templo foi profanado, desta vez pelos próprios judeus. Mateus destaca o uso apropriado do templo pela presença de cegos e coxos, os quais Jesus cura. Enquanto seu ancestral Davi proibiu que os cegos e coxos entrassem no templo, Jesus, na função de Messias e Rei Reformador, reverte esse decreto. Mateus já havia reconhecido que Jesus era maior do que o templo e, portanto, capaz de redefini-lo.
Isaías previu o fim das exclusões cerimoniais para os justos, que experimentariam o templo como uma casa de oração. As crianças aclamam Jesus como o filho de Davi, apresentado aqui como aquele que cura. Essas crianças contrastam com a elite religiosa, os principais sacerdotes e os doutores da lei, escribas, que ficam furiosos com a percepção das crianças. Apenas uma vez antes, Mateus havia agrupado os principais sacerdotes e os doutores da lei, quando inconscientemente ajudaram Herodes em sua tentativa de matar o menino Jesus. Em breve, eles se unirão ao poder secular para tentar matar Jesus. Esse crescente conflito entre Jesus e seus inimigos vem aumentando continuamente desde que ele abandonou a política de evitar confrontos e começou a contra-atacar. Ele sabe que o conflito com os principais sacerdotes e escribas é inevitável, e à medida que o momento certo se aproxima, ele leva a batalha implacavelmente para a porta deles. Esses grupos intencionalmente cegos estão em contraste com os cegos de Jericó, que agora veem e seguem Jesus. Jesus responde aos seus oponentes de maneira tipicamente rabínica, citando o Salmo 8.2, Nunca lestes? Ele destaca que da boca das crianças Deus ordenou louvor. Mateus mais uma vez enfatiza o cumprimento das profecias. Embora Jesus não cite o restante do versículo, seus oponentes cultos entendem o que se segue, para fazer cessar o inimigo e o vingativo. Fica claro que há um limite estabelecido, mesmo diante dos milagres sobrenaturais no templo e do retorno da glória ao templo, os inimigos permanecem cegos para isso. A maldição proferida por Jesus sobre a figueira é uma das suas ações mais intrigantes. À primeira vista, a natureza destrutiva desse ato parece ser incomum para ele. No entanto, ela se alinha com a postura assertiva que ele adota ao entrar em Jerusalém pela última vez, como visto na purificação do templo e em seus confrontos subsequentes com os líderes religiosos. Embora o momento seja um pouco diferente em Marcos, antes da purificação, o significado subjacente é essencialmente o mesmo. Este episódio da figueira sendo amaldiçoada por Jesus tem, pelo menos, dois significados em Mateus. 1. Dada sua proximidade com a purificação do templo, representa uma denúncia contra os principais sacerdotes e escribas, que se opõem às ações de Jesus. Em Jeremias capítulo 8 versos de 4 a 13, a ausência de frutificação do povo é atribuída à corrupção dos escribas, à falsidade dos profetas e sacerdotes. Como resultado, Jeremias escreve, já não há figos na figueira, e a folha caiu. Jesus não é o único de seu tempo a reconhecer as falhas na liderança do templo, é por isso que a comunidade de Qumran se isolou na região do Mar Morto. 2. Jesus também utiliza a imagem da figueira seca como lição para os discípulos sobre o poder da fé e a eficácia da oração. Em ocasiões anteriores, Jesus repreendeu os discípulos pela falta de fé deles. O monte ao qual Jesus se refere é possivelmente o Monte das Oliveiras, que Zacarias profetizou que nos últimos dias seria dividido. Jesus não está sugerindo aqui que a fé seja uma chave para obter qualquer capricho insignificante. Devemos evitar interpretações teológicas que reduzem a oração e a fé a uma fórmula simplesmente para obter o que queremos, em vez de serem meios para o avanço do reino de Deus. Tiago, João e sua mãe acreditavam firmemente que seu pedido seria concedido, mas isso não aconteceu. A eficácia da fé pressupõe uma relação confiante com Deus, não uma tentativa de manipular sua bondade. A primeira é uma crença verdadeira, ativa e eficaz, a última é uma prática que se assemelha à magia ou à bruxaria. À medida que chegamos ao fim deste estudo sobre a purificação do templo, espero que tenha sido uma jornada esclarecedora e inspiradora para você. Que possamos refletir sobre as profundas mensagens contidas neste relato, sobre a importância da verdadeira adoração e sobre o confronto corajoso contra a injustiça e a corrupção. Que possamos aplicar esses ensinamentos em nossas próprias vidas, buscando sempre viver em conformidade com a vontade de Deus. Agradeço por nos acompanhar nesta jornada e espero que continuemos a explorar e aprofundar nosso entendimento das Escrituras juntos. Que a paz e a graça de Deus estejam conosco sempre. Até logo!